Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este canal, nosso canal Seridó Espírita, e para este programa que realizamos toda segunda-feira às 19 horas e 30 minutos, o Café com Kardec e amigos. Para quem não assistiu ainda ou não conhece, o Café com Kardec e Amigos é um bate-papo informal, onde nós convidamos alguns amigos do movimento espírita para falar sobre um determinado tema escolhido previamente. E o tema dessa semana é mediunidade na infância. E teremos dois amigos aqui queridos para conversar sobre esse tema, respondendo às perguntas que podem ser feitas pelo chat, tanto do Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, que também está transmitindo, e o nosso canal Seridó Espírita no YouTube. E como primeiro convidado, eu gostaria de chamar o amigo Cláudio Henrique para fazer parte junto conosco aqui na nossa telinha. Cláudio Henrique faz parte do movimento espírita aqui do nosso Rio Grande do Norte, mais especificamente de Parnamirim, e é membro também como coordenador adjunto da parte da mediunidade na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Boa noite, seja muito bem-vindo, Boa noite. Cláudio. Obrigado. E convidar também para fazer parte da telinha aqui conosco o nosso amigo Frederico Menezes, que vocês também já conhecem, né? Frederico Menezes faz parte do movimento espírita pernambucano, na verdade atuando em todo o cenário nacional. É conferencista e escritor espírita. Boa noite, Fred, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alisson. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Seridó Espírita. É um prazer enorme, né, poder estar retornando a esta região através do recurso da tecnologia. Fico muito feliz de agradecer a vocês o convite. Para nós aqui é uma alegria imensa tratar e conversar sobre esse assunto, né? Já estamos aqui com várias pessoas colocando os seus boa noites. Não vou ter aqui como colocar todos, né? Mas tem Sulami, Wesley, Oliveira também já está aqui assistindo com a sua alegria, né? Boa noite a todos, falando bem alto. Elaine, Erineide, Wilson, tantos outros. Sandra Borba também aqui deixando a sua mensagem de fortalecimento com Jesus. Abraço aos irmãos Fred e Cláudio, e Sandra e Assis Pereira. Então, Maravilhoso. é uma alegria imensa para nós do Seridó estar recebendo todos dois. E para as nossas considerações iniciais, enquanto vão começar a surgir as perguntas também dos espectadores sobre o tema mediunidade da infância, eu gostaria de passar a palavra para Cláudio Henrique fazer as suas considerações iniciais sobre esse tema tão importante que vai ser tratado na noite de hoje. Saudamos afetuosamente todos os amigos, irmãos e irmãs do movimento espírita e também aqueles que são portadores de outras filosofias existenciais, uma vez que somos irmãos sem fronteira, unidos pela nossa origem divinal, que possamos estar aqui nesse momento de comunhão fraternal, com muita gratidão, com muita alegria, comungando no espírito de busca, de sede pelo conhecimento. Nos lembramos que as tradições filosóficas do Ocidente nos apontam que certo dia Pitágoras, ouvindo de um transeunte que se tratava de alguém sábio, por ser portador de Sofia, ou seja, empoderado, para usar uma linguagem atual, de sabedoria, quando pondera que, na verdade, era apenas um amigo da sabedoria. E daí surge essa importante alavanca para o progresso da humanidade, que é filosofia, amigo da sabedoria. E aqui nos encontramos na qualidade de amigos do conhecimento, em que buscamos ampliar os horizontes da consciência
nós que nos encantamos pela mensagem do Mestre amado Jesus, que nos trouxe o orvalho suave de esperança, o roteiro mais que seguro, o bálsamo capaz de suavizar as nossas chagas de ordem interior, se constituindo, portanto, o impulso para o maior de todos os fenômenos espirituais, que é a transformação moral do ser. E, portanto, que possamos estudar a mediunidade sob as bênçãos e sob as luzes do Evangelho Redentor, compreendendo que o Mestre mergulhou na esfera planetária para despertar em nós as potências adormecidas da alma. E aqui iniciamos com alguns versos que nos falam que ele veio. Pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. E em toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Que Jesus nos abençoe. Fred, fique à vontade para suas considerações iniciais também. Muito bem. Depois do início carinhoso, o nosso Cláudio ficou muito feliz na sua abertura. Eu fico muito contente porque o Espiritismo é esse manancial de recurso de conhecimento tão vasto que apresenta para a humanidade respostas expressivas para os nossos dramas. E, particularmente, a temática de hoje, a mediunidade da infância, tem sido um dos temas, diríamos, que mais tem se apresentado na prática. É muito comum, pelo menos no nosso caso, particularmente, já encontramos muitas famílias sem saber como lidar com a questão da mediunidade na criança. Diversas delas nos indagando se seria o caso de desenvolver a mediunidade na criança, o que fazer, como explicar, as pessoas perdidas em relação a isso. Quando recordamos que Jesus havia dito que no tempo em que o Consolador chegasse à Terra, jovens teriam visões, pessoas idosas teriam também seus momentos psíquicos, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e o Espiritismo está aí na Terra para explicar o que esta faculdade que pertence ao ser, radicando-se no organismo, conforme Allan Kardec já nos presenteou com a sua reflexão, demonstrando o que são essas faculdades psíquicas da criatura, por que é que crianças apresentam-se com percepção do mundo espiritual, a maneira como o Espiritismo explica-nos a questão da reencarnação, qual a relação do momento da reencarnação da criança com as suas faculdades mediúnicas, e também a compreensão de que nem toda criança que apresenta sensibilidade mediúnica no momento significa que ela tem uma tarefa específica da mediunidade. Porque a gente verifica que a mediunidade é uma força da natureza, que em si mesma pode se manifestar de conformidade com alguma circunstância, com algum contexto, seja de uma enfermidade que pode fazer aflorar a faculdade mediúnica, seja pelo próprio fato do espírito estar na fase infantil, em que até 7, 8 anos de idade, sabemos nós, a matéria ou a reencarnação ainda não envolveu totalmente o psiquismo do espírito reencarnado. Então, nesse programa, espero que a gente possa compartilhar ideias, trocar reflexões nessa direção. Sim, com certeza. Excelente início, vindo de todos dois, de Cláudio e de Fred. E como um bate-papo, já surge aqui algumas perguntas, o qual a gente vai nortear esse nosso bate-papo. O Wesley Gama, ele faz a seguinte pergunta, eu vou colocar aqui. Quais orientações, quando detectamos uma mediunidade leve na criança? Ou seja, uma mediunidade em que ela vê e sente os espíritos, mas não se assusta com isso. Apenas comenta com os familiares. Quais as orientações quando detectamos uma mediunidade leve assim na criança? Você quer começar, Cláudio?
Pode começar. Quer falar primeiro? Oi? Pode começar. Ah, tá bom. A mediunidade, como lidar com isso é naturalidade. A própria feição de leveza que a criança, por exemplo, que percebe os espíritos, mas não se assusta com isso, demonstra que ela mesma, enquanto espírito ou individualidade, encara com naturalidade o fenômeno. É muito importante que a gente possa lidar com esse fato com naturalidade. E se os pais já são espíritas e estudam o espiritismo, isto facilita. Se não for espírita e buscar orientação, nós podemos e devemos esclarecer exatamente o fato de que a criança ainda percebe muito da realidade extrafísica, da realidade espiritual. Ela ainda não está totalmente envolvida pela reencarnação. É por isso que a criança, até 8, 9 anos de idade, muito mais facilmente, ela consegue recordar, inclusive, do ambiente espiritual que se encontrava antes de vir para a Terra. Vê com mais naturalidade o mundo espiritual. Pode até recordar algo de suas vidas anteriores ou da sua vida anterior, porque o seu psiquismo na matéria está muito fresco, está muito recente e ainda traz muitas impressões da realidade espiritual. Então, quando isso acontece de maneira assim tão leve, na expressão da pessoa que nos fez a indagação, mais que nunca a gente deve encarar com naturalidade, porque significa dizer que a criança não está se sentindo perturbada, não há nada ameaçador. Agora, existem alguns casos, que nós já nos defrontamos com ele, em que, desde criança, desde pequenino, a criatura se vê envolta com um assédio de natureza espiritual. Aí, neste caso, a criança deve submeter-se do tratamento da terapêutica espírita, se for um caso obsessivo, que é relativamente raro, mas que acontece cada dia mais com, diríamos, uma certa quantidade de vezes. Então, a terapêutica espírita, qual seria para essa criança? Não é levá-la para a reunião mediúnica, não é submetê-la, muito menos, a uma reunião desobsessiva presencial. É a terapêutica do passe, a água magnetizada, a evangelização da criança, o evangelho no lar, a conversação amigável, carinhosa e, naturalmente, a proteção espiritual rogada ao alto para a família toda e para a criança. Então, sempre é naturalidade. Chegamos no momento em que, independente de criança ou não, precisamos ter uma visão profundamente natural das faculdades mediúnicas. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer aqui a segunda pergunta, então. Tá surgindo muitas perguntas. Geralmente a gente coloca uma pergunta e os convidados fazem os comentários, mas como tem tantas perguntas, então vou fazer a segunda, já que foi tão bem respondida por Fred a primeira. Então, Cláudio, se prepara aí, Cláudio. Deixa eu só voltar aqui para poder pegar. Ainda na pergunta de Wesley, essa outra pergunta que ele faz, ele pergunta que a partir de qual idade a criança ou adolescente pode estudar mediunidade? Antes de chegar nessa questão propriamente dita, é necessário observar, conforme nos orienta o Livro dos Médiuns, no seu item 221, que a mediunidade surge na criança geralmente de forma espontânea, porque está íncita na sua natureza e a sua constituição se presta a isso. É o que nos apontam as entidades venerandas. Nesse sentido, nós observamos uma frase muito luminosa, contida no Antigo Testamento, de autoria do profeta Joel, e que depois foi relembrada em Atos dos Apóstolos e revisitado por Kardec em A Gênese, quando soa aos nossos corações, às nossas consciências, que vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos. Então, nesse sentido, nós percebemos que a história sabiamente registra em inúmeras biografias episódios mediúnicos nas mais variadas idades. Temos, por exemplo, João Evangelista,
que ainda adolescente participa com Jesus da transfiguração do Monte Tabor. Joana d'Arc, aos 16 anos, que ouve vozes atribuídas a São Miguel Arcanjo, a Catarina de Alexandria, a Santa Margarete, sendo de fundamental importância no processo de unificação da França, o que, por sua vez, pavimentou o caminho para o iluminismo e, consequentemente, para que as ideias espíritas viessem a lume para a humanidade. Reconhecemos a importância da mediunidade de Caroline Joly Boudin, assim como Hermance Dufour, a senhorita Jaffé, que todas estas, ainda na fase da adolescência, contribuíram imensamente na codificação espírita. As irmãs Fox e tantos outros anônimos, e mais recentemente temos o nosso querido Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira do Amaral, e é muito interessante observarmos na obra Recordações da Mediunidade as vivências de Ivone, tendo desde a mais tenra idade apresentado as suas ferramentas medianímicas. Narra a literatura espírita que um menino com 5 anos de idade, aproximadamente, filho mais novo de um casal, observava atentamente um diálogo. Naqueles momentos em que os pais acham que os seus filhos não prestam atenção no que dizem. O esposo dizia para sua esposa a respeito de um aborto cometido, supostamente, por uma vizinha. Tecia comentários em tom de crítica quando a criança intervém no assunto, dizendo: o Senhor naturalmente não está bem informado a respeito do que aconteceu. Na verdade, houve uma formação inadequada do ovo no momento da anidação, gerando uma gravidez ectópica. O pai estarrecido, nidação ectópica, o que significa isso? O menino naturalmente não soube explicar. Havia sido a voz, quando seu pai lhe pergunta, direcionando-se à sua genitora: este não é o nosso filho. Esquecemos esse menino na igreja, ele deve ter sido trocado. E a sua mãe, Maria, diz: não, João, esse é o nosso menino, esse é o nosso Chico. E aí temos a primeira manifestação mediúnica de Chico Xavier, que foi registrada. E como não lembrar do episódio da prova de redação, em que, diante de olhares, alguns críticos e acusatórios, outros enternecidos e emocionados, e Chico escreve na lousa um poema que nos encanta o coração, quando nos diz: ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina, refletindo o sol de Deus. Então, fixado esse entendimento de que a mediunidade surge em qualquer momento de nossa vida, em qualquer fase, como pontua o livro dos médiuns, percebemos, como nosso querido Fred já adiantou, que o processo de educação da mediunidade começa com a evangelização, começa com um lar bem estruturado, com o processo de educação moral do ser, como o espírito imortal, considerando que nossos filhos não são os corpos que habitam, mas sim os espíritos imortais que os utilizam como um processo de crisálida da angelitude, como nos ensina Emmanuel. Não há uma data precisa para se iniciar a prática mediúnica, pois depende tanto do desenvolvimento físico, mas, sobretudo, do desenvolvimento moral. O livro dos médiuns não fixa essa data como um compêndio de orientação à prática mediúnica. Porém, a boa condução das tarefas nos mostra que, por volta dos 15, 16, mais frequentemente depois dos 18 anos, se torna a faixa mais propícia para a vivência da mediunidade de forma mais ostensiva. Muito bem, Cláudio. É interessante, porque eu também vi essa pergunta sendo feita, né? Coincidentemente, a gente vê nesses bate-papos essa mesma pergunta sempre existir.
Né? Eu estava assistindo também o vídeo de Jacobson Trovão, da FEB, né? Que tem, há pouco ele colocou uma série de 4 vídeos, inclusive fala nessa questão de que a prática ela mediúnica ela pode ser desenvolvida mais recomendavelmente a partir dos 16, nesse sentido, devido até à questão da constituição psicológica, né, do indivíduo que está entrando na fase adulta. Então, concordo também com você nessa questão, né? E gostaria de escutar também sobre essa opinião de Fred também, né? Até porque a gente às vezes tem essa questão do estudo, mas a prática em si, muitas vezes as pessoas chegam, mas eu que sinto, eu que estou vivenciando a experiência mediúnica. Então eu queria que o Fred também falasse um pouquinho para nós sobre isso. Vocês colocaram com muita precisão a respeito. O Espiritismo não delineia uma data, mas ele pondera. Exatamente porque a mediunidade radica-se no organismo, portanto, depende também do organismo. E a criança, já que a indagação está relacionada com a fase infantil, ainda se encontra na consolidação hormonal, na consolidação no seu psiquismo, o próprio organismo, o sistema de defesa do organismo ainda está se consolidando. Então, é de bom ouvir, é de bom senso que evitemos abrir a sensibilidade infantil de forma mais ampla na tarefa da mediunidade, exatamente para preservá-la, não como um dogma em torno disso, como já disseram, vocês bem colocaram, uma nada especificada a respeito. Mas a doutrina espírita está alicerçada no bom senso, no crivo da razão. Daí porque, até mesmo quando se refere a jovens, adolescentes, embora também continue sem se fixar datas, deve-se levar em consideração o grau de maturidade emocional, psicológico daquele jovem. E, às vezes, com 15 anos de idade, 16, apresenta um grande senso de responsabilidade. E esse, talvez, aí sim, dependendo do caso, possa até começar a exercer a faculdade mediúnica, como foi muito bem lembrado pelo Cláudio, no surgimento do Espiritismo. A grande maioria dos médiuns, no seu início, foram adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos de idade, 16 anos. Posteriormente é que surgiram aqueles médiuns já mais vividos, mais maduros, até para lidar com as circunstâncias que viriam nos processos obsessivos e assim sucessivamente. Mas a maturidade também psicológica e emocional é importante, sabemos nós, para que a responsabilidade que advém da mediunidade seja bem utilizada. Quando Kardec, no Livro dos Médiuns, nos apresenta o capítulo sobre perigos e escolhas da mediunidade, abria um leque de explicação para a gente nesse sentido. Que, embora o Espiritismo e os espíritas falem e defendam a questão da mediunidade, mas em nenhum momento Kardec, nem os bons espíritos, deixaram de alertar que haveria perigos e escolhas na faculdade, principalmente quando a gente penetra o mundo espiritual sem a devida seriedade, sem a consciência da gravidade do ato, sem levar em consideração as leis que regem o fenômeno. A ignorância, a desatenção, a empolgação são elementos que favorecem a perturbação, principalmente no caso dos jovens, para qualquer pessoa, mas especificamente da pessoa mais nova de idade, que pode tanto se empolgar, que não leva em consideração as armadilhas naturais do mundo espiritual, quanto também, muitas vezes, a ignorância a respeito do fenômeno em si pode criar desde temores, medos, até um quadro de auto-obsessão, de um quadro de perturbação até dentro da família. Daí porque é importante a gente dar para a criança que apresenta sensibilidade mediúnica as bases do Evangelho e, posteriormente, o conhecimento da doutrina espírita, orientando a família de como lidar com o fenômeno em si, e mais, se possível, que a família também estude para auxiliar o seu filho em algo tão delicado nesta janela que se abre para a imortalidade.
Eu estou impressionado com a quantidade de perguntas que está surgindo na Manda noite de aí. hoje. Eu já informo ao pessoal que também está nos acompanhando que não temos condições de dar conta de todas as perguntas, então selecionaremos algumas aqui para que a gente vá pegando gancho na fala e, e a gente possa direcionar, né? E eu pegando um gancho aqui de uma fala que Fred falou, Sula me colocou a seguinte pergunta, e que ela é muito pertinente. É possível que haja obsessão na infância? Você quer responder logo ou eu respondo? Então eu vou responder, vou Parece entrar. Olha, é muito raro, mas acontece. É raro, mas ocorre. E só ocorre naqueles casos de grande comprometimento. Sabemos que a criança é um espírito antigo, que o estado de infância seria aquilo que Chico Xavier chamava de um quadro de anomalia para a alma, de profunda fragilidade e dependência. Normalmente, a grande lei dos céus, mesmo para um espírito muito comprometido, preserva aquele espírito enquanto na faixa infantil. Mais adiante, aí sim, na sua juventude, é que podem começar os processos mais graves do assédio, porque a preservação é importante para a manutenção do desenvolvimento da criança. Mas eu disse que existem, não existe regra fixa. Existem os quadros de exceção. São aqueles casos mais tormentosos, grandes comprometimentos que podem originar fenômeno obsessivo na criança. Mas também existe outro quadro de exceção que não tem a ver exatamente com débitos do passado, e sim como um convocatório para a tarefa que determinado espírito traz. E aí, desde criança, se vê esta criatura, esta criança, vendo espíritos bons e percebendo os espíritos não muito bons, não muito felizes. Dessa maneira, demonstrando que essa criança, ela apresenta uma característica de uma sensibilidade mais vasta. Em geral, ela traz o comprometimento ou o compromisso de utilizar a faculdade mediúnica para o seu próprio reerguimento do passado e para contribuir com a humanidade. Mas, sintetizando, em geral, os quadros de obsessão são preservados do estado infantil, havendo alguns casos específicos em que o fato se dá. Tem uma outra pergunta aqui, Cláudio, que Ana Josirene de Aquino pergunta o seguinte: e quando os pais não são espíritas e levam a criança para tratamento psicológico? Agradeço a pergunta de Josi, nossa irmã do Cemitério de Luz. O tratamento psicológico também é um caminho para a orientação espiritual do ser, em trânsito no corpo físico, porque permite o alcance de algumas ferramentas que possam promover a educação afetiva, que é a grande busca de todos nós em mergulho na esfera planetária. É necessário observar que a mediunidade jamais será a causa para um processo obsessivo. Nós vemos que a mediunidade vem sendo caluniada ao longo dos séculos, sendo associada inicialmente a interferências maléficas, depois vem sendo associada, principalmente depois do século XIX, início do século XX, à loucura. E gostaria de compartilhar com os amigos um interessante estudo realizado sob a forma de uma tese de mestrado do psiquiatra Alexander Moreira de Almeida, que apresentou essa tese acerca da fenomenologia espírita na Universidade de São Paulo, na qual recebeu o seu doutorado, investigando aproximadamente 106 médiuns. É um estudo muito interessante e que eu gostaria de trazer um aspecto específico aqui para a nossa reflexão. 106 médiuns, trabalhadores de casas espíritas, médiuns atuantes, estudiosos, comprometidos com a causa da iluminação,
foram submetidos a uma bateria de testes, questionários, observações. E a conclusão que se chegou ao final dessa pesquisa é que a saúde psíquica desses médiuns, assim como a saúde orgânica, está em nível superior à média geral da população. Isso patenteia de forma científica, de modo cabal, que a mediunidade não possui nenhuma relação com a psicopatologia, bem como não possui relação com o processo obsessivo. Ocorre que um processo obsessivo pode ser potencializado pela sensibilidade mediúnica, mas não causado pela sensibilidade mediúnica. Isso é necessário refletir sempre. Certo. Tem um comentário aqui, que não é bem uma pergunta, mas é um comentário. Ana Gabriele pediu aqui por 2 vezes que a gente lesse essa pergunta dela, esse comentário. E ela diz o seguinte: o meu filho de 13 anos doou energia para o meu irmão que estava hospitalizado devido a um AVC provocado por uma inflamação viral no coração. Ele disse que precisou doar muita energia. E ela coloca assim: preciso de ajuda. Então, poderia ter um esclarecimento sobre a questão? Fred, por favor. Nós estamos assistindo, particularmente, final da década de 90, para início do ano 2000, o reencarne em grande quantidade de espíritos trazendo maior facilidade de percepção, de sensibilidade mediúnica. E, com certeza, seu filho, da pessoa que fez referência, de 13 anos, deve ter tido uma impressão muito forte e sentiu a extração da energia. Se os espíritos bons utilizaram dessa maneira, perceberam que o jovem estava em condições para fornecer o teor de energia que a pessoa estava precisando. Nós não podemos ter uma visão muito fechada a respeito da faculdade mediúnica, e aí o Cláudio foi muito feliz ao citar a pesquisa do nosso amigo lá em São Paulo, porque, às vezes, nós que somos estudiosos, assim, que estudamos de alguma forma o espiritismo, a gente, se nós estivermos bem atentos, a gente vai verificar que a mediunidade, ela se dilata ao infinito. Ela necessariamente não tem padrão. As coisas mais inusitadas acontecem da forma mais inesperada possível. Claro que nós temos, por exemplo, a disciplina das atividades espíritas no campo da mediunidade é uma coisa, mas a mediunidade não é algo que esteja preso à tarefa do movimento espírita em si. Porque a mediunidade é uma faculdade de natureza espiritual que radica-se no organismo, reforço bem essa colocação, e que, independente da pessoa ter o conhecimento espírita ou não, pode e é utilizado muitas vezes em benefício da humanidade, nas suas mais diversas expressões. Nós temos visto, eu já tive a oportunidade de assistir crianças, pré-adolescentes, apresentando mediunidade fora do habitual que nós estamos acostumados a estudar. Quando nos debruçamos sobre a obra de Hermínio Corrêa de Miranda, Diversidade dos Carismas, nós verificamos uma narrativa dele referente a um caso específico de uma médium, que ele batizou de Regina, pseudônimo, mas ele faz ali uma reflexão interessante, mostrando a amplitude que é a faculdade mediúnica. Que ela, por exemplo, a mesma faculdade, a clarividência, pode se manifestar de uma forma, diríamos assim, entre aspas, tradicional no médio vidente, mas pode se apresentar em determinados médios com características completamente diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ler, a estudar. Então, essa criança, ou pré-adolescente, teve a oportunidade de ajudar, acho que o tio dela, né, doando energia. Claro que os bons espíritos responsáveis jamais iriam utilizar a situação que lhe causasse alguma dificuldade. E sim, vendo o potencial da criança, vendo a sua capacidade de amar, seu poder de irradiação
e a facilidade de se extrair o recurso necessário, eles utilizaram. Eu gosto muito dessas situações, viu, caro Alisson e o Cláudio, eu gosto muito de ouvir esses depoimentos, porque ajuda a gente a abrir mais a nossa mente, para a gente entender que a coisa não é engessada, né? Eu já vi coisas incríveis no campo da mediunidade com outros médiuns, com outras pessoas, de maneira impressionante. Se a gente for narrar para determinadas pessoas que nunca viram, não que vai dizer assim, você está obsidiado, você não viu isso. Vi, impressionantemente vi, coisas que fogem dos padrões normais. E quando eu digo fugir dos padrões normais, não estou me referindo a situações desequilibradas, não. Estou me referindo a recursos utilizados pelos nobres espíritos de uma maneira não usual. Ou seja, provocando fenômenos e até de pessoas que você nem esperava, numa profusão de recursos abençoados. O que nós precisamos fazer, em observando esta criança que doou fluidos em benefício do seu parente, é estudarmos cada vez mais tanto a doutrina espírita em si, como a própria faculdade mediúnica, a fim de que a gente possa refletir nela com o suficiente equilíbrio e auxiliar as pessoas diversas que batem a nossa porta nas casas espíritas ou em nossas próprias residências, narrando fatos que podem fugir do usual e do trivial. Isso é um detalhe importante para todos nós. Verdade. Cláudio, Israel Ernesto coloca o seguinte comentário. Como nos ensina a doutrina, o processo reencarnatório só se encerra por volta dos 7 anos. Gostaria de ouvir dos convidados uma explanação mais resumida a respeito desse assunto. É verdade. Dois espíritos que temos a máxima consideração nos apontam esse caminho, pois encontramos na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e na obra Religião dos Espíritos, de Emmanuel, ambas da Lavra Mediúnica, de Chico Xavier, a informação quanto à alusão à idade aproximada dos 7 anos para a consolidação do processo reencarnatório, pois antes dessa baliza etária, o espírito ainda está se apropriando do corpo físico, ainda está se adaptando à nova reencarnação. É um período, inclusive, apropriado para a boa influência dos espíritos protetores no processo de encorajamento e no fortalecimento daquele planejamento que também foi delineado para o coroamento do êxito da reencarnação. É um palco profícuo também para que os pais possam resguardar aquela criança dos melhores exemplos, das melhores possibilidades de recursos transcendentes, pois que irão ter um melhor acesso aos refolhos daquela alma ainda em adaptação ao corpo físico. Depois desse período, o espírito começa a se apropriar mais plenamente do casulo físico e, sobretudo na adolescência, se mostra com as suas características, com as expectativas, com as inclinações que lhe são próprias. Por isso que o período infantil é tão importante para a transmissão de pensamentos elevados, não que em outras fases não sejam, mas é um terreno fértil para o depósito da boa semente do Evangelho. O Cláudio foi muito feliz na explanação dele, viu? Eu já tinha tocado nesse ponto que a mediunidade, na verdade, é uma fresta, né, de reconexão nossa o tempo inteiro com a nossa natureza, o nosso mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos. E o Cláudio fez a citação do momento especial, que é o momento infantil para os pensamentos elevados, e eu me recordo que eu participei há pouco tempo, essa semana, de uma live referente à educação emocional. E aí eu tive a oportunidade de lembrar aos amigos, e gostaria de reforçar aqui, já que o tema está relacionado com a infância,
a importância ímpar da evangelização infantil. Porque a evangelização infantil não é só você transmitir o conteúdo moral magnífico do Cristo. Porque esse mesmo conteúdo moral é o período em que você vai trabalhar a inteligência emocional da criança, do evangelizando. Por quê? Porque é ali que ele vai desenvolver o caminho, o tônus para o equilíbrio, é ali que a criança já começa a ensaiar a alteridade, o fenômeno da empatia, né? A desenvolver o respeito ao outro, a tolerância, a indulgência. Isso é educação emocional. É ali que começa na fase infantil, na fase que tem muitas vezes muito problema no campo do psiquismo, sobretudo se tiver uma sensibilidade mediúnica presente, importantíssimo para a criança aprender a lidar com a dificuldade. Fazê-la aprender a lidar, entender a dificuldade não como algo que lhe ameaça, mas como algo que lhe ensina. É ali na fase infantil que a gente pode e deve começar esse trabalho, aí é a função fantástica da evangelização, para que as crianças possam crescer e se desenvolvendo com esse profundo respeito de não se sentir ofendida se o outro pensa diferente dela, se o outro age diferente dela. Alguém pode talvez pensar assim, mas não está fugindo um pouquinho da mediunidade na infância? Não. Sabe por quê? Porque, particularmente, nós aprendemos que desenvolver mediunidade não é ir para a mesa mediúnica. É desenvolver-se enquanto ser humano. A educação da mediunidade começa no nosso dia a dia, nas nossas experiências humanas. Tanto isso é verdade que vocês vejam a dificuldade, muitas vezes, quem trabalha com mediunidade sabe disso, eu creio que vocês devam fazer parte de alguma atividade mediúnica, eu não sei, mas o que a gente verifica? A dificuldade tremenda que os médiuns têm, iniciantes, de ter a mediunidade produtiva no trabalho mediúnico. Por quê? Porque não se improvisa essa realidade na mesa mediúnica. Nós vamos ser, na tarefa, na mesa mediúnica, nós vamos ser um reflexo do que nós somos enquanto criaturas. Então, se desde criança eu cresço atabalhoado em conflitos, sem autodomínio, sem educação das minhas emoções, ao fechar os olhos, faltando 5 minutos para começar a tarefa mediúnica, eu não vou ser uma pessoa equilibrada, com a mente ajustada. Eu vou refletir a alma que eu sou naquele momento do exercício da mediunidade. Então, reforçando o que Claudinho disse com muita propriedade, eu gostaria apenas de puxar um pouco para esse campo da evangelização, da importância da evangelização, no lidar com essas crianças que trazem maior complexidade. Nossas crianças de hoje são almas mais complexas. Não estou dizendo que são almas mais complicadas, não. Estou dizendo que são almas mais complexas, ou seja, espíritos, muitas vezes, muito vividos, que trazem um aluvião de experiências, trazem uma perspectiva de trabalho de crescimento, mas também trazem algumas dificuldades que não foram superadas ainda. Evangelizar, eu não tenho dúvida, além de um processo de grande contribuição para lidar com a mediunidade na infância, é uma oportunidade bendita de, desde pequenino, trabalhar a inteligência emocional nas nossas crianças. Muito importante esse aspecto, Fred. Você me fez recordar, e eu sempre lembro, o Seara de Luz, aqui de Currais Novos, esse ano está fazendo 45 anos de existência. Centro que você já esteve aqui conosco muitas vezes, né? Temos fotos de você bem novinho aqui. Tá vendo, Cláudio? Isso é bullying. E temos uma trabalhadora, o nome dela é Gorete Lima. Uma vez ela me disse, eu comentei há pouco numa entrevista com o Esco aí também, com Tavares, que até hoje pessoas que já adultos chegam para ela e diz: Gorete, que bom que eu tive a evangelização infantil na década de 80 com você. Até hoje os ensinamentos que eu pude aprender, e eu não sou espírita, é interessante que ela sempre fala que às vezes as pessoas comentam isso, mas aqueles ensinamentos morais que eu aprendi na evangelização do infantil seguem até hoje.
O Seara de Luz começou a evangelização infantil na década de 80, né? Então é extremamente importante. E eu parabenizo ela por esse trabalho há mais de 40 anos, constante aqui no Seara de Luz, junto com toda a turma. E tem uma pergunta aqui que Simone Araújo direcionou para Fred. Senhor Frederico, tenho 2 filhos, a menina de 12 anos e um menino de 6 anos. Ele, desde os 2 anos, falava das vidas passadas dele. Então, não é uma pergunta, mas é um comentário, né, que a gente pode trabalhar, porque isso está sendo muito comum. Esse comentário da Simone sobre o filho dela de 6 anos veio referendar, reforçar o que nós já tínhamos colocado aqui, né, que até 7, 8 anos de idade é muito natural, é relativamente comum até, você vê crianças tanto vendo o espírito quanto recordando existências passadas. Porque esse mergulho na carne é um choque entre a alma liberta e a necessidade de estar vinculada ao corpo. Como a matéria ainda não envolveu completamente a experiência psíquica do espírito reencarnante, então, essas brechas do passado retornando, o passado reencarnatório, ou a percepção do mundo espiritual é perfeitamente natural. Eu tenho 2 casos muito interessantes da família, que vou abreviar, vou ser bem rapidinho, não vou tomar muito tempo, não. 2 casos que achei interessante relacionado com esse fator. Um foi do sobrinho da minha cunhada, ela era casada com meu irmão, e tinha desencarnado a avó. E ele estava brincando assim no chão, ele tinha 5 anos de idade, mais ou menos, 4 para 5 anos, e a mãe dele estava chorando com saudade da avó dele, a mãe dela, que tinha desencarnado fazia pouco tempo. E ela comentou, falou assim, aquele jeito de falar, dizendo assim, onde é que maninha tá? E aí ele, brincando com o carrinho, parou, olhou para ela e disse, mãe, não se preocupe não, se ela estiver no lugar de onde eu vim, ela está bem. Com a maior espontaneidade. E voltou a brincar. O outro foi um sobrinho meu, filho da minha irmã. Morava em Salvador, ele tinha, à época, me parece, 2 para 3 anos de idade. Minha irmã também foi médium. E ela estava lavando os pratos na cozinha e ele, o garotinho, brincando. E ele tinha o hábito de ficar conversando com alguém. Não era falando sozinho, que é bem diferente. Ela ouvia e percebia que ele estava realmente dialogando com uma pessoa. Você sabe a diferença entre o amigo fantasma, que é uma coisa criada pela criança, e o fantasma amigo. Né? Um é o real e o outro é o fantasioso. Então ela percebia. Então ela perguntou, você está conversando com quem, Diego? E ele, com meu amigo. Ela perguntou, quem é seu amigo? E ele não respondeu. 2 dias depois, ela já estava esquecida da história, e aí o meu sobrinho chegou para ela e disse, mãe, meu amigo, ele se chama Espírito. Olha que coisa interessante. Ela tomou, como assim? Eu perguntei a ele o nome dele, a senhora não queria saber quem era ele? Eu perguntei, quem é você? Ele disse, eu sou Espírito. E ele achou, na inocência dele, que Espírito era o nome próprio. Minha irmã, com medo, claro, pegou ele e foi para casa da vizinha. Depois, na semana seguinte, olha que coisa interessante. Sem que ela tocasse no assunto, volta o menino, com 3 anos de idade, acho que tem 3 anos, chegou para ela e disse, mãinha, aquele nome dele está errado. Ela disse, nome de quem? Do meu amigo. Não é Espírito, não. Ele disse que o nome dele é José de Oliveira, o nome do meu avô, bisavô dele, que ele não conheceu. Eu mesmo não conheci meu avô. Então, na certa, o Espírito corrigiu o equívoco. E ele ainda acrescentou para ela. E é interessante, ele é homem, mas usa saia. Que, na verdade, eu acho que era um roupão que ele estava vestido, e ele associou. Claro, minha irmã, com medo, pegou ele de novo para casa da vizinha. Então, olha a espontaneidade da criança. Então, muito natural que a Simone está vivendo essa experiência, assim como outros pais, se ficarem mais atentos, vão perceber a naturalidade desse fenômeno.
Ótimo. E teve até alguns comentários também, fazendo questionamentos até sobre esse aspecto que já foi respondido com essa sua resposta das crianças também, que têm assim saudades e sentimentos de pessoas que não conheceram, como os avós que haviam desencarnado antes, né? E o nosso amigo Igor Mateus deixa uma pergunta aqui também bem interessante. Meus amigos, que cuidados pais e dirigentes precisam ter ao receber as crianças e jovens com sintomas de eclosão mediúnica? Como envolver essa criança jovem nas atividades da instituição? Cláudio? Vai, Cláudio. Eu acabei de responder para você. Um abraço, Igor. É necessário ter um cuidado, um carinho muito especial para não superestimar e não subestimar o fenômeno. Tratar com naturalidade, como já bem pontuou Fred. Nós vemos alguns relatos de Ivone Pereira do Amaral, principalmente na obra Recordações da Mediunidade, em que, desde a mais tenra idade, meses de vida, ela já desenvolvia o transe sonambúlico, tendo, inclusive, quase sido sepultada em um momento desse, de estado alterado da consciência, tendo alguns episódios de dificuldade no relacionamento familiar, pois que se lembrava com muita intensidade da reencarnação anterior e sendo frequentemente visitada pelo seu genitor em experiência transata e tendo um vínculo muito profundo com este, dizia que este sim era o seu pai, e não o seu pai na experiência atual. O que fez com que o mesmo, não bem direcionado ainda com as questões imortalistas, ter muita dificuldade, as quais, com o tempo, foram sendo devidamente sanadas, devidamente gerenciadas. Tem um relato interessante de Chico Xavier, que certo dia, conversando com os seus sobrinhos, crianças, adolescentes, era uma família muito numerosa, e alguns desses, considerando que as ideias do tio eram ultrapassadas, obsoletas, disseram: tio, em que era o senhor vive? E Chico sabiamente refletiu: na era da consciência. Então é necessário trazer na esteira da boa convivência com aqueles que são os nossos tutelados, seja na condição de filhos, ou mesmo no âmbito da nossa instituição religiosa, a possibilidade de abrir um novo paradigma existencial para a incompreensão da visão imortalista, tendo o alicerce do Evangelho como as luzes de condução para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Como um dia também perguntaram ao nosso querido Chico a respeito de novidades do mundo espiritual. Esse, inclusive, deve ser um questionamento muito comum a todos os médiuns atuantes. Diziam: Chico, qual a novidade que a espiritualidade nos traz? E Chico, com a sua humildade, com a sua simplicidade, dizia: a novidade, meu irmão, continua sendo a boa nova, o Evangelho de Jesus. Então, o cuidado fundamental que podemos envolver aquela criança, aquele jovem, para a educação da mediunidade, é o estímulo ao conhecimento, é a evangelização. Tem uma frase de Joana de Ângeles muito interessante, quando ela nos diz: estuda e estuda-te. Uma vez que o estudo profícuo é aquele que nos leva ao mergulho nos labirintos internos de nossa personalidade. Como já dizia Jung, quem olha para dentro, desperta. Então, esse movimento de autoconhecimento que encontramos na evangelização espírita, através também da prática do bem, do amor ao próximo, do fomento à arte, como uma forma de canalização dos nossos impulsos e o aformoseamento de nossas almas pela delicadeza, pela suavidade da música, da poesia, da estatuária, da pintura, da dança, enfim, de todos os recursos que a arte nos oferece. Então, a possibilidade, inclusive, de ressignificar o nosso passado. Tem uma história que a nossa irmã Sandra Borba nos contou em um evento de evangelização infantil e que eu sempre gosto de repetir, em que uma turma de evangelização, a professora
com o objetivo de falar sobre a reencarnação de forma lúdica, numa linguagem infantil, levou uma série de apetrechos representando profissões para que as crianças compreendessem que na roda da vida, em alguns momentos, estagiamos na simplicidade, em outros instantes, em posições mais complexas, e as crianças iam trocando esses apetrechos. Mas quando a coroa, que representava os momentos de realeza, de destaque social, caiu nas mãos de uma menina, ela disse: não, essa aqui eu não passo para ninguém. Eu sou a rainha aqui do grupo. Portanto, reflete o que todos nós refletimos, as máscaras do passado reencarnatório, que muitas vezes afivelamos no nosso rosto e temos muita dificuldade de ressignificar. Então, surge a mediunidade, com o apoio da mensagem transcendente de Jesus, que possamos buscar novos caminhos de realidade, de essencialidade, na nossa transposição da ilusão para a verdade, da escuridão para a luz. Tem um amigo expositor que conta que possuía muitas dificuldades no relacionamento familiar, e um dia um amigo o conduziu até a casa espírita, ele jovem, adolescente, depois de muitos estudos, de muitas reflexões, transformado, foi até a sua mãe num diálogo espontâneo no final de uma tarde e disse: mãe, depois que eu me tornei espírita, tudo mudou aqui em casa. A senhora está mais compreensiva, meu pai mais tolerante, meu irmão mais amoroso, tudo mudou. E a mãe disse: ah, não, meu filho, só quem mudou aqui foi você. Todos continuam do mesmo jeito que eram. Você é que mudou. Então, quando nós mudamos, o mundo em nossa volta também muda. Referente ainda a esse comentário, a Sandra coloca um comentário aqui muito pertinente para a gente. Ela diz o seguinte: amigos queridos, temos tido a feliz oportunidade de atuação na evangelização da criança e do jovem na FERN, na Federação Espírita do RN, e em outras casas espíritas ao longo de décadas, acompanhando felizes resultados, né? Acredito eu que mostrando assim a importância da evangelização infantil e da colocação junto da criança no seu próprio convívio dentro da casa espírita com a evangelização, né? E tem um comentário também de Israel que ele faz um adendo, ele coloca assim: façamos um adendo ao trabalho inverso, que quando é a criança também que leva os pais ao conhecimento da doutrina, demonstração do excelente trabalho de evangelização e caridade praticado pelos núcleos espíritas, né? Então também temos esse aspecto muitas vezes de a eclosão da mediunidade ou da sua sensibilidade com as crianças acabam também fazendo com que os pais busquem saber o porquê, né? E acabam chegando a casas espíritas também, né? E nesses trabalhos, aqui eu vou direcionar aqui para Fred, que eu não sei particularmente quanto tempo já de trabalho dentro do Espiritismo o Fred tem, mas ele pode inclusive dar essa dica para a gente, né? E nesses longos anos de trabalho, é muito comum chegar às crianças com essa sensibilidade ou com essa mediunidade mais um pouco ostensiva do que outras crianças? Bom, estamos completando esse ano 40 anos de atividade espírita. Tenho 60 de existência na carne e 40 de atividade. E realmente eu posso atestar, sempre em todos esses anos ocorreu isto. Mas eu posso atestar que, com certeza, nos últimos 20 anos para cá, tem se intensificado esse fator. Inclusive, eu estava me recordando, aí foi muito boa a colocação sobre a eclosão da mediunidade de uma criança para ser instrumento para os pais. Isso realmente é fato, foi muito bem lembrado. E eu vou citar um caso aqui que, na verdade, não levou os pais para serem espíritas, mas para respeitarem o espiritismo. Foi muito interessante. Foi um casal da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, cujo filho
estava toda noite sofrendo uma espécie de assédio, ficava assustado, gritava, corria para a cama dos pais. E ele, certa feita, o casal chegou com a criança lá na instituição, na Casa do Caminho, isso já faz alguns anos, e me procurando. Narraram o fato. Ele tinha levado o pastor da igreja lá na casa dele. O pastor disse que era o demônio, que queria levar a alma do filho, as colocações dentro dos padrões de interpretação. Mas foi feito o culto, mas a criança continuou vendo. Ela via, todas as vezes que a criança ia dormir, aparecia o rosto de um senhor idoso. E ela se assustava. Então, isso ocorreu várias vezes. Até que, numa tarde, estava o casal com o filho olhando o álbum de família. E passando as fotos antigas, estava a fotografia do avô da criança, o pai do pai. E aí o menino ficou pálido e disse: é esse homem que me assusta toda noite. Era o avô dele, que ele não conheceu, estava já desencarnado há 8 anos, mais ou menos. E aí ele disse que quando meu filho disse isso, ele disse: não, meu pai não é o demônio, não. Então ele recorreu à Casa do Caminho, a nossa instituição, explicamos a ele o que provavelmente estava ocorrendo, que ele ficasse tranquilo. Foi feito um tratamento, realmente o espírito se comunicou. Ele estava muito emocionado, disse: eu não quero causar nenhum sofrimento ao meu neto, eu só queria vê-lo. E aí explicamos que ele não tinha muito esclarecimento, o espírito, a respeito da sua realidade. Conversamos com ele, explicamos o que estava acontecendo. Ele compreendeu e afastou-se. Realmente a criança recuperou-se, não teve mais nada. E no retorno do casal com a criança foi muito engraçado, porque ele disse: olha, seu Fred, realmente não tem mais problema, nunca mais ele viu. E ele perguntou: era meu pai mesmo? Eu disse: era. Expliquei para ele. E ele agradeceu, perguntou se tinha que deixar a igreja para se tornar espírita. Eu disse: não. Você se sente bem na sua igreja? Sinto, eu adoro, eu não queria sair de lá da minha igreja. Disse: continue lá. E na hora da saída ele olhou para trás: seu Fred, eu sabia que meu pai não era o demônio. Então, nesse caso, depois encontrei posteriormente com ele disse que aonde na minha igreja alguém vem falar mal de vocês, eu defendo. Porque meu filho me levou a compreender isso. Então, embora não tenha se tornado espírita, que não é o caso, mas passou a ter um respeito, né? Foi um instrumento para que isso acontecesse. E face a essa ocorrência, nós verificamos, sim, que tem aumentado consideravelmente, aliás, o que era previsível, crianças que atestam a mediunidade, o mundo espiritual, tanto pelo próprio fenômeno natural em si, quanto também como instrumento para os pais despertarem para a realidade da espiritualidade, da imortalidade da alma. É uma oportunidade bendita que nos é dada através desses fatos, desses acontecimentos, porque nós temos um problema da consciência de sono, na feliz expressão de Joana de Ângeles. Nós temos uma dificuldade, nós temos uma atitude que é cultural, de acomodação. E, às vezes, nós precisamos de determinados impactos emocionais, principalmente quando acontecem com os nossos filhos, para que a gente desperte. Para que a gente tenha um outro olhar sobre a vida, esse ressignificado do processo da existência. Então, quando acontece com um filho nosso, o impacto é muito grande, para tirar a gente desse adormecimento e para dar profundidade à nossa visão sobre a vida. Achei muito interessante esse comentário que você fez, Fred, e me fez lembrar também de um amigo querido que, coincidentemente, também ele está no RN, mas ele é natural de Cabo de Santo Agostinho, daí também, então, conterrâneo seu. E ele trabalha com música, e ele diz assim que é espiritélico. Nasceu em família evangélica, até hoje permanece dentro do evangelho, mas desde pequeno sempre teve a mediunidade, então sempre viu coisas que ele não queria ver, em outros momentos coisas também muito bonitas, mas sempre teve aquela questão de não compreensão.
Até que passou, como ele trabalha com música, passou a ser regente de um coral espírita. E continua até hoje sendo evangélico, mas tudo se encaixou e passou a compreender aquilo do seu fenômeno. Né? Então eu acho muito importante quando você faz esse comentário, porque algumas famílias às vezes preferem partir para a não aceitação e a não compreensão do fenômeno. E é muito melhor a compreensão e a busca do entendimento do fenômeno sem ter a questão, a necessidade do proselitismo. Né? A crença de cada um vai de acordo com a sua necessidade e experiência de existência. E tem um comentário aqui que você já falou muito bem, mas vou passar para Cláudio para que ele faça de forma bem sintética ainda um comentário sobre esse assunto, que Leila diz que tem uma amiga que a neta dela, que tem apenas 4 aninhos, vê espíritos bons e vê outros com aspectos feios. E ela fica muito assustada. E então a mãe fica sem saber o que fazer. Neste caso em que a criança encontra-se nesse processo de ver ou não, qual o caso de como proceder? Porque também tem a questão da própria mediunidade, tem a separação também da compreensão e entendimento da imaginação infantil, né? Então, como a mãe proceder nesses casos? Muitas das vezes, o sono agitado, o chamado terror noturno, uma agressividade inabitual, uma hipersensibilidade incomum e alguns outros fatores denunciam que a atmosfera vibracional daquele lar se encontra com lacunas em face de desequilíbrios, sobretudo na boa convivência referente aos genitores, que são os responsáveis para que aquele ambiente doméstico permaneça iluminado. A criança, dada a sua sensibilidade, recebe com maior impacto quando o lar não se encontra devidamente harmonioso. E, nesse sentido, o culto perene do evangelho no lar torna-se uma ferramenta fecunda e eficaz para que essa situação possa ser reequilibrada. Trazer o convívio com a mensagem do Evangelho, desde a eternidade, convidar a criança, mesmo que ela não participe sempre, ela vai ser balsamizada pelas visitas transcendentes que passarão a se associar de forma de sintonia e de adaptação fluídica com maior frequência àquele ambiente doméstico, podendo ter melhor acesso pela via da intuição, tanto aos pais como às crianças, que são espíritos imortais, conduzindo, portanto, um processo de harmonização. Estamos aqui encaminhando para os nossos próximos últimos 20 minutos, né? Chegando já aos caminhos do final, mas ainda temos 2 perguntas bastante pertinentes. Uma que eu vou direcionar para a infância, para a criança, mas a pessoa fez a pergunta de forma genérica sobre as questões dos problemas neurológicos, como por exemplo convulsões ou epilepsia, se necessariamente ou até que ponto esses sintomas fazem parte de um sintoma de mediunidade, ou que poderia ser entendido como mediunidade. Kardec foi muito, como sempre, muito lúcido quando se referia a questões espirituais. Ele diz que antes de a gente confirmar ou acreditar que tal ou qual fenômeno é de natureza espiritual, vamos primeiro esgotar todos os assuntos ou todas as possíveis respostas dadas dentro da lei da natureza da Terra. O fato de uma criança, ou seja criança ou um adulto, apresentar quadro convulsivo, epilepsia, não podemos de imediato afirmar que é uma situação mediúnica ou obsessiva. Ali pode existir um fenômeno puramente de natureza biológica, fisiológica, um tumor no cérebro, ou apenas um desequilíbrio bioquímico que provoque descargas elétricas, né, neuronais em desgoverno.
situações puramente fisiológicas. Feito todas as observações, averiguado todas as possibilidades neste campo, e não encontrando a resposta efetiva, aí sim, vamos investigar no campo da mediunidade, da influência espiritual, salvo quando acontece casos dessa natureza convulsiva, com ostensividade da presença do ser espiritual. Aí não há mais por que duvidar, né? Desde que isso quando esteja à vista, a pessoa que tem o mínimo de experiência, se for um médium, também possa perceber, e aí se encaminha para o tratamento adequado. Nós temos relatos da obra de André Luiz, casos de entidades infelizes que assediavam, que perseguiam uma determinada criatura, e todas as vezes que ele se aproximava daquela pessoa, a sua energia, seu ódio, sua raiva provocava reações epilépticas na sua vítima. Era fruto da epilepsia da presença da entidade que o perseguia. Diversos casos de epilepsia estão relacionados com esse tipo de fato. Porém, acho de bom ouvido, de bom senso, termos muito cuidado, porque esse é um terreno movediço, muito delicado. Não é? A gente tem visto pessoas que aproveitam de certa empolgação, de pessoas que afirmam imediatamente que isso é espiritual, isso é... E, de repente, se descobre que não é. A pessoa, olha, fulano está assim porque deve ter algum obsessor. E quando vai ver, tem um tumor desse tamanho na cabeça da pessoa, que foi descoberto depois, e aí o suposto médium espírita fica procurando evasivas, procurando respostas adequadas. Então, nunca, nunca é demais o bom senso. Nunca é demais o nosso cuidado. Nunca é demais evitar a empolgação diante do fenômeno. A educação espírita, todos os sentidos e níveis, indica-nos exatamente esses critérios, essa serenidade, essa harmonia que a gente tem que procurar, embora conscientes da realidade do mundo espiritual atuando sobre os seres humanos, com frequência, e isso está lá no livro dos Espíritos, e eles interferem em nossa vida muito mais do que a gente pensa, isso não quer dizer que todas as circunstâncias da nossa vida esteja acontecendo uma interferência espiritual. Existe livre-arbítrio, existem necessidades, existem as provas pertinentes a cada alma, existe o aprendizado do grupo familiar. Então, nós temos um leque imenso de possibilidades. Eu quero até aproveitar a participação da Sandra Borba, que fez uma colocação aí, que nós tínhamos já colocado anteriormente, a importância extraordinária, eu estou enfatizando isso, da evangelização infantil, que Marta, que é a nossa amiga espiritual, nos diz que esse é um trabalho que nasce diretamente do coração de Jesus. E é estrutural para a nossa humanidade. Não é estrutural apenas para as casas espíritas. É estrutural para a era nova que nós ansiamos ver implantada na Terra. O zelo e o cuidado com essas crianças, com a terra fértil do coração dessas almas, né? Com todas as suas dificuldades e complexidades. Como eu gostaria de, na época que eu me tornei espírita, tivéssemos já a evangelização que nós temos hoje. Né? Todos os recursos pedagógicos, ferramental moderno, as possibilidades imensas que nós temos agora. Então, com essa naturalidade aí, volto ao início, já que estamos caminhando para o final do programa, retorno ao início do programa, projeto, que é a gente ter tocado no ponto focal, né, do cuidado, da observação, da naturalidade com a realidade espiritual. E eu vou pegar um gancho aí do Cláudio, sem superestimar nem subestimar. Tratamento adequado, caminho do meio, esse é o melhor caminho, é o mais ajustado para a gente lidar com todo e qualquer problema da nossa existência, não apenas da mediunidade num filho, num parente, num sobrinho, num neto, não apenas a mediunidade em alguém próximo ao nosso coração, mas nos nossos caminhos da vida. Lidar com todas as dificuldades, aproveitando o evangelho no lar como um ferramental fantástico, para que a gente possa criar uma aura, uma atmosfera do nosso lar a mais adequada possível, porque isto vai ajudar essas crianças com grande sensibilidade mediúnica
um lar mais equilibrado possível será um grande auxiliar para eles. Será um campo protetor para essas crianças que trazem essa grande sensibilidade. Então, era isso que eu gostaria de colocar em função do que nos foi apresentado agora há pouco. E como último questionamento, e depois eu ainda vou passar para as considerações finais de vocês, já tivemos as considerações iniciais, e deixo abertas as considerações finais também, mas como última pergunta, Lília Almeida, ela pergunta assim, de forma sintética, né? Que outras características concernentes à mediunidade na infância nós podemos perceber? Falamos de muitas características durante todo esse bate-papo, né? Mas se a gente fosse sintetizar assim, quais são as características em que eu poderia observar se a minha criança na infância ela aparenta ter mediunidade ou não? É uma pergunta boa. Você vai responder, Cláudio? Pode responder que quem fez a pergunta foi minha esposa. Então, Eu não sabia, Lilian Almeida, sua Olha aí, esposa. o nosso Alisson não sabia disso. Então, Não. vou responder, né? Bom, muitas vezes a mediunidade, os sintomas se mesclam com outras questões, né? Muitas vezes está misturado a sensibilidade mediúnica com a realidade emocional da criança, com as suas perspectivas, com a história que ela traz dentro dela. A mediunidade, com raras exceções, ela precisa de um tempo de observação para que a gente possa ter a segurança imprescindível em relação à existência dela ostensivamente. Repito, tem os casos de exceção, que são aqueles casos bem evidentes que você não tem mais dúvida. Está ali patenteado. Mas, em geral, você vai observando, porque a criança tem o seu próprio comportamento, tem o seu próprio estilo, tem sua própria história que traz junto consigo, tem o seu campo fantasioso, né? Tem as suas energias em combustão que pode provocar fenômenos anímicos, e aí não é um fenômeno mediúnico, seria um fenômeno anímico. Então, você tem esse leque imenso de possibilidades. Porém, depois de observar toda essa sintomatologia, e o Cláudio citou alguns casos que caracterizam também, como, por exemplo, o terror noturno, a criança chorando bastante, pode também ser o sintoma de presenças espirituais, pode. Estou dizendo que todo caso de criança que chora muito é presença espiritual, não. Né? Então, veja que você não tem como chegar assim e dizer isso aqui é mediunidade, a não ser que você, como médium experiente, esteja suficientemente seguro do que está observando e possa taxativamente afirmar. Porém, repito, usando o critério de Kardec, é muito melhor observar. E em observando, eu disse assim numa conversa nossa, no início, e isso não significa, muita gente diz assim, será que meu filho tem uma missão como médium na Terra? Muitas vezes não é um quadro de missão. Às vezes ele nem vai trabalhar. É apenas momentâneo aquela faixa de sensibilidade mediúnica. Faz parte do momento, da idade que ele está vivendo. E depois daquela idade, ou então quando recebe a terapia do passe, participando do evangelho no lar, da evangelização na instituição, aquilo se acomoda, se ajusta. Eu conheci já casos de pessoas que no seu estado de infância e de juventude via, ouvia, saía do corpo, psicografava, falava com os espíritos, tinha intuições incríveis, aí cresceu, se tornou trabalhador espírita, virou uma pedra. Deixou de ver, deixou de escrever, ou seja, os fenômenos se acomodaram. Por quê? Porque eles foram instrumentos para que aquela criatura encontrasse uma jornada, um caminho. Daí porque nada melhor do que a observação, o estudo para esclarecimento, a busca de tirar as dúvidas, mas o mais importante, se aparece a faculdade ou algum sintoma referente à mediunidade nos filhos, além da naturalidade, levemos-los para a evangelização. Porque no abraço com Cristo de Deus,
elas terão suas energias ajustadas, assistidas, e estaremos formando o ser integral, o ser humano redimido e melhorado do grande amanhã. Amigo Cláudio, fique à vontade para as suas reflexões finais, né, considerações finais. Ainda temos 10 minutos para finalizar esse tema, então temos mais 5 minutos aqui para cada um nas considerações finais. A gente não tem esse limite não, de 1h30 não, sabe? Mas a gente sabe que todos nós temos compromissos, então procuramos não estender tanto. Fique à vontade, Cláudio. O amigo Divaldo Franco nos conta que o espírito Viana de Carvalho, certo dia ele narrou que no mesmo ano da desencarnação de Kardec, este ficou muito feliz quando um dia logo cedo bateu à sua porta um jovem, lhe pedindo um exemplar da revista Espírita. Revista esta que não havia nem sido publicada, mas Kardec fez questão, já que as impressões já teriam ocorrido, de lhe buscar um exemplar. Entregou a esse jovem que recebeu com um sorriso no rosto e um olhar que iluminava para um caminho de renovação. Conta Viana de Carvalho que depois desse dia Kardec ficou muito mais feliz, que poderia partir para a espiritualidade com muito mais tranquilidade, porque os jovens estavam acolhendo a mensagem consoladora, a mensagem libertadora. Então, é nessa perspectiva que podemos compreender a mediunidade, como um dia perguntaram a Chico. Chico, a mediunidade é uma janela para o mundo espiritual? E nosso amigo de Uberaba, de Pedro Leopoldo, disse não, a mediunidade é uma janela para a vida. E em uma outra ocasião, o amigo nos dizia que todos os dias pela manhã vestia o seu uniforme de trabalho, que era o seu corpo. O nosso corpo, portanto, que é parte da aparelhagem mediúnica, nos possibilita que a mediunidade seja vivenciada como uma janela de crescimento espiritual, para que possamos nos soerguer dos escombros morais e edificar a nossa jornada em planificação luminosa. E pedimos licença para concluir com uma mensagem da nossa benfeitora Alta de Souza, chamada O Senhor Vem. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade, e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amor amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá a vida sem alarde, vem o Senhor, que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Que Jesus nos abençoe. Bom, amigos, é a minha hora, né? É a minha vez. É a sua vez, pode ficar à vontade, Fred. Me permita uma colocação de ordem pessoal. Eu era uma criança um tanto quanto, diríamos, não esquisita, mas um pouco estranha. E muitas vezes eu sentia presenças espirituais, via pessoas que meus irmãos não viam. Ia com 12 anos, 11 anos de idade na casa espírita que meu pai, meu irmão e os amigos fundaram na cidade do Cabo de Santo Agostinho. E tinha 3 pessoas na assistência, mas eu havia lotado. Eu sempre tive uns problemas na garganta, na voz. Frequentemente, eu estava com rouquidão e apresentava, às vezes, dificuldade de falar. Meu pai me levou para o atendimento com um companheiro médico espiritual, naquela oportunidade, no ano de 1972.
E o Espírito, quando meu pai disse, esse menino muitas vezes passa dias e dias quase sem falar. E o Espírito olhou para ele, sorriu e disse, vamos procurar ajudar, mas ele vai falar muito. E aí eu agradeço a beleza do Espiritismo, que trouxe Jesus para as minhas necessidades mais imensas, as necessidades profundas do meu coração. Trouxe este amigo, muito bem decantado e cantado por Alta de Souza, para a minha alma e o meu coração, minha mente, minha consciência. E trouxe o Espiritismo de volta à alma daqueles tempos apostolares, dos primeiros tempos do cristianismo. Trouxe-nos o perfume de Paulo de Tarso, cantando as pérolas da Boa Nova, nesses tempos de pandemia, nesses momentos de transição. Trouxe a doutrina dos espíritos, a voz dos imortais, que na feliz expressão de Amélia Rodrigues, quem a escuta não esquece jamais. Trouxe-nos o Espiritismo, a misericórdia, da justiça e da misericórdia e da ternura divina, através da reencarnação, a sua justiça resplandecendo, através da oportunidade de voltar várias vezes à matéria, para aprendermos conosco mesmo, com as experiências da vida, com as nossas lágrimas que descem, pondo os outros a ferida. Agradeço a volta do menestrel da Galileia ao poeta de Nazaré, que vem nesses momentos de angústia da humanidade, apresentando-se através da nossa ciência moderna, cada vez mais próxima dos seus ensinamentos. Porque Jesus é o futuro do pensamento da humanidade. É vanguarda da história do caminho do pensamento humano. E aqui estamos nós, agradecendo ao Seridó Espírita, agradecendo a doutrina dos Espíritos, agradecendo a Boa Nova em nosso caminho, porque estamos, apesar de tudo, viajando e viajando. E parafraseando de alguma maneira, ou repetindo o querido Cláudio, na sua inspiração, na sua poesia, na sua memória de decorar esses poemas lindos, eu me recordo de um poeta da musicalidade espírita da minha cidade, que nos entregou o seguinte pensamento: caminhei, caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos, quantas vezes me perdi. Mas o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz. Iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir. E feliz nós seguiremos. Ele é o caminho. Para a verdade, para a vida. A estrada florida. Para Deus caminharemos. Nossos filhos são espíritos, como nós. E a mediunidade é a alvorada do ser imortal a vencer aqui na Terra. A vocês, a gratidão imensa. O Cláudio, pela honra de participar com você, meu amigo. Alisson, muito obrigado pela condução que você fez, e aos amigos internautas, todos que estão participando conosco. A gratidão do nosso coração pelas perguntas, pelo carinho, pela paciência e generosidade que tiveram em nos escutar. Muita paz para todos. Eu que agradeço também imensamente a Cláudio pela participação aqui conosco, de ter aceitado o convite. Esperamos tê-lo outras vezes aqui nos momentos de palestra também, em outros cafés. Seja sempre bem-vindo. A Fred também, agradeço imensamente por ter aceito também nosso convite, por estar sempre conosco aqui no Seridó também, no Movimento Espírita do RN. Agradeço a todos também que assistiram conosco, foram imensos comentários, não tive como colocar na tela pela quantidade de comentários e de perguntas. Agora também no final, Fred, Cláudio, muita gente agradecendo pelos conhecimentos passados, pela discussão, né?
por essa chuva de ideias, de reflexões, de pensamentos. Eu acredito fielmente que precisamos parar mais vezes para pensar, para refletir. Então esses momentos eles são extremamente oportunos, inclusive agora na pandemia, onde a gente fica reunido mesmo virtualmente, estreita os laços, bate um bate-papo agradável, né? Outro comentário também colocou, disse que não conseguiu secar a garrafa de café que tinha preparado porque não conseguiu tirar o olho da tela. Isso é muito bom pra gente, né? É muito bom. Então, é sempre muito agradável. Então, meus amigos, finalizando assim esse momento, sintam-se vocês dois, todos que nos acompanham, toda a equipe também. Socorro está nos bastidores, certamente ela quer falar com vocês. Alisson. Oi? Alisson, outubro, lá pro final de outubro, vou estar aí na região, viu? A pandemia vai ter passado. Ótimo! Então, vamos vitalizar o vírus. Você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa região. E Socorro está nos bastidores, vocês não saiam, já vai finalizar a live, mas ela quer dar uma palavrinha com vocês dois. Tá bom? Então, pessoal, gratidão imensa a todos. Muito obrigado, uma boa noite. Eu vou deixar vocês, finalizando, com um vídeo de Tânia Soares, o qual nós colocamos para cá. Muito bonito, e assim, ao terminar, eu encerrarei a live já diretamente. Então, fiquem com o clipe. Uma boa noite a todos. O que cultivas em teu coração? O que de fato nascerá de ti? Qual a semente que irá germinar, enraizar, crescer, brotar, florir em ti? O que há de bom para oferecer a Deus? Se és chamado a fazer o bem, por que ainda se demore? Se é muito pouco tempo que se tem, que tal usá-lo para evoluir e assim plantar